Tudo bem, meus amigos? Estou aqui de novo aqui na praia. Hoje eu tenho iniciar com vocês um bate-papo, um assunto bastante polêmico, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais longe aqui. Um assunto bastante polêmico, porque vai mexer um pouco com os conceitos religiosos, né, das pessoas. Esse conceito, mas não é em si a religião o problema. O problema são os rótulos das religiões, né? Os rótulos. As pessoas, elas costumam, né, ter aquela mania de rotular as coisas, né? Eu sou católico, você é evangélico, eu sou evangélico, você é espírita, você é da Umbanda, enfim, cada um tem um rótulo. E esses rótulos, eles atrapalham, né? Porque religião é a religação, né, de você com Deus, né? A religação de um ser humano, né, da pessoa divina com o divino que está, né, fora de nós. E na verdade esse divino que eu disse que está fora de nós não está fora, ele está dentro. Então você precisa se religar a ele. Esse seria o papel da religião. E infelizmente o homem ainda continua está muito longe, né, de entender esse tipo de realidade. Então a gente tem aqueles rótulos, né? Rótulos da religião. Cada um tem uma maneira de ser, uma maneira de pensar, cada um encara a realidade das religiões do seu modo. Mas, enfim, a religião é uma só, né? Deus é um só, né? Ele está lá, está protegendo, está dentro de nós. E a gente acaba, cada um tendo o seu próprio Deus aí. Coisa que parece até ser naquela época, né? Na época pagã, que cada um tinha o Deus relâmpago, o Deus sol, o Deus mar, o Deus da água, o Deus do fogo, né? Então assim, naquela época cada um tinha um Deus. Agora não, agora todo mundo tem um Deus, mas esse Deus está dividido em várias religiões, né? E aí não interpreta da maneira que fala. Mas bom, não era nada disso que eu quero falar nesse vídeo, tá bom? Eu quero iniciar um novo vídeo, um novo tema, né, na verdade, falando sobre questões muito polêmicas, né, a respeito, por exemplo, de Jesus Cristo. Jesus, né, ele esteve aqui entre nós e ele veio trazer uma doutrina, ele veio trazer conhecimento. Na verdade, Jesus, quando ele esteve aqui, ele é exatamente igual a nós, né? Ele nasceu de carne e osso, ele teve um período da vida dele onde ele enfrentou todos os mesmos problemas que um jovem, né, poderia enfrentar, né? Todos aqueles conceitos, né, aquelas coisas que a humanidade costuma, né, cortejar, né? Ou seja, ele foi uma pessoa exatamente igual a todos nós, durante um período da sua vida. Então, ele, até os seus 25 anos, ele foi um jovem como qualquer outro. Inclusive, para quem não viu, olha aí na internet, depois eu vou deixar aqui um link, chamado As Cartas de Cristo. Dá uma olhadinha lá, pessoal, dá uma folheada, né, também. Os vídeos, tem vídeos narrados aí no YouTube. Eu posso até deixar uns links aqui para vocês verem. Mas é muito legal, porque conta detalhes da vida de Jesus Cristo, né, de uma maneira que surpreendente, né? Se é verdade, se não é, aí cada um vai fazer a sua interpretação, tá legal? Eu não vou aqui julgar o mérito da questão, mas tem muita coisa a ver ali, tá? Muita coisa a ver. Bom, quando Jesus esteve aqui, ele entendeu que a natureza humana tinha certas falhas, né? Mas ele não entendia por que as pessoas sofriam tanto, né? E aí ele começou a questionar, né? E ele teve então, a partir do seu batismo, né, João Batista, ele teve a libertação,
Ele conseguiu abrir a consciência dele, e aí ele enxergou tudo que estava, né, errado, tudo que, na verdade, ele vamos dizer assim, na linguagem popular, caiu a ficha, tá? Então, ele começou a entender o porquê de todas aquelas perguntas que ele tinha. Ele começou a entender, e aí ele resolveu, assim que acabou o batismo, ele se dirigiu ao deserto, e lá ele ficou aquelas semanas, aqueles meses lá, podendo degustar de todo aquele conhecimento que veio imediatamente, né, na sua mente, e abriu a consciência. E ele começou então a conversar com o Pai, começou a conversar com Deus interno, e ele começou a entender todas as verdades. Muito bem, pessoal. Quando ele saiu na sua peregrinação, que ele começou a ensinar as pessoas, ele chamou ali os seus seguidores, né, os discípulos, e nós aí conhecemos alguns deles, né, na Bíblia, né, conhecemos os 12, né, que acompanharam Jesus. Esses discípulos, eles escreveram, né, a respeito de Cristo. Eles descreveram a sua vida. Eles colocaram em alguns livros, né, algumas anotações que eles faziam. Eles colocaram todo o conhecimento que eles tiveram, que Cristo trouxe para eles. Esse conhecimento que Jesus trouxe para esses discípulos, eles perduraram, né, vamos dizer assim, eles ficaram na mão dos cristãos durante algum tempo. Qual tempo foi esse? 300 anos, tá? 300 anos depois que Cristo foi embora, depois que Cristo nos deixou aqui em carne, tá? Em carne, ele não deixou, nunca deixou. Ele nunca se esqueceu de nós, né? Mas quando Cristo ele se afastou, né, ele deixou o corpo carnal e voltou para a parte divina, ele deixou vários ensinamentos, e os discípulos então escreveram muito sobre ele, né? Todos eles têm um evangelho, né? Na verdade, o Daniel, né, eu vou deixar também um link aqui. Se inscreva no canal do Daniel. Olha, é divino o que ele fala ali, tá? Sobre o código Isaías. Eu vou deixar aí o link desse vídeo que ele fala sobre o código Isaías. E ele ensina, ele explica ali exatamente tudo que, passo a passo, o que aconteceu, né? A respeito da mudança, né? Quando Roma, na verdade, né, lá no concílio, eles se reuniram para poder determinar um novo conceito cristão, vamos dizer assim, né? Um novo conceito cristão, né? Então eles se reuniram, o imperador, né, Constantino, ele fez então com que tudo aquilo que tinha, que falava do cristianismo, enfim, explicando nas palavras até do Daniel, 315 evangelhos, 315 livros escritos, né, não só pelos discípulos, mas por pessoas que seguiam Jesus e que seguiam depois seus discípulos. Esses 315 evangelhos, livros que foram escritos, que tinham conhecimento total de tudo que Cristo trouxe, de tudo que Cristo ensinou, foi deixado de lado. Então, os evangelhos que foram escolhidos naquele concílio, né, foram apenas 4 evangelhos, né? Então, o evangelho de Mateus, de Lucas, é isso? O evangelho Marcos e João. Então, esses evangelhos, eles foram aceitos para que eles formassem aí o Novo Testamento. Legal? Então é isso que você conhece aí, que são os evangelhos do Novo Testamento que está na Bíblia. Mas eram 315. O que aconteceu com os outros?
Os outros evangelhos, naquela época, no concílio, né, que foi feito para determinar as novas regras da religião católica, né, do cristianismo, eles foram esquecidos, foram deixados de lado. Veja aí depois o vídeo, né, do Daniel Katzenbach. Vocês vão ver que ele fala exatamente isso daí. Bom, foram esquecidos. Porém, a partir do momento que esses evangelhos foram esquecidos, também foi esquecido muito do ensinamento de Cristo. Jesus, ele ensinou a transformar, ele conseguia fazer com que uma pedra virasse um pão, que a água virasse vinho. Ele conseguia fazer a cura através das próprias mãos, da sua consciência aberta, né? Ele conseguia operar esse tipo de milagres, mas ele ensinou isso. Ele ensinou isso para todos. Como você faz? Como você faria, né? No caso, para poder fazer uma cura, né? Através da sua fé. Ele ensinou. E você sabe que ele ensinou, porque se você olhar aí dentro do Evangelho, olhar alguns acontecimentos, se você for mais a fundo, vamos dizer assim, nos estudos evangélicos, você vai ver que os discípulos de Jesus, eles também operaram cura, eles também operaram alguns milagres, né? Pedro operou, ele fez, ele expulsou demônios, ele operou curas, né, milagrosas, né? Jesus, ele ensinou isso para os discípulos. Então, se ele ensinou isso para os discípulos também ensinaram isso para todos aqueles que seguiam. E assim foi, um ensinando para o outro, um ensinando para o outro. A questão é o seguinte: eu ensino para você uma coisa, você ensina para o outro, ele ensina, e assim vai. Bom, 300 anos depois, você tem uma ideia de quantas pessoas dominavam esses conhecimentos, né? Pelo menos assim, uma parte, né, desse conhecimento. Então, existiam pessoas, cristãos, assim, muito evangelizados, operando cura, operando transformações, operando, não deixando faltar alimento, né? Eles transformavam a matéria em alimento para as pessoas, tiravam a fome de várias pessoas. É lógico que isso não consta em lugar nenhum, Marcelo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está, claro que não. Por que não está? Porque nesse concílio, onde foram, né, estipulados que o que deveria estar no Evangelho, né, e o imperador, né, e junto com todos aqueles da cúpula, né, daquela época, que eram pessoas importantes da política, né, e o imperador romano, né, Constantino, então, ele falou assim: olha, eu quero que tenha isso no Evangelho, tem que ter isso. E aí eles colocaram lá uma escolha, né, fizeram uma escolha, colocaram algumas coisas que deveriam ser ditas como o Evangelho de Jesus, né? Mas tem muita coisa que ficou para trás, ficou fora, ficou colocado de lado, né? E eles dizem que são os evangelhos apócrifos, né? Bom, pessoal, a realidade é o seguinte: o que eu vou dizer agora pode ser um pouco chocante, tá? Mas é verdade. Após o concílio que determinou que o cristianismo seria a religião para todos os romanos, todos da época seguirem, após isso, também foi determinado que ninguém poderia seguir outra religião. Ou seja, se você acredita em outra coisa que não seja o que foi escolhido ali, o que foi falado naquele evangelho, você seria um herege. Você estaria fazendo heresia. E se você continuasse a fazer trabalhos de alquimia, transformação de pedra em pão, água em vinho, se você cultuasse
o Evangelho, realmente o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Cristo, se você continuasse, você estaria sendo condenado à fogueira santa. Ou seja, você seria um bruxo, você seria uma bruxa. Ah, você ainda está fazendo, continua fazendo esse tipo de ensinando esse tipo de heresia, né, que eles diziam na época, então você era considerado um bruxo. Então, na verdade, as bruxas era nada mais, nada menos os bruxos que foram queimados, foram colocados nas fogueiras santas e que foram perseguidos durante a cruzada, durante 1000 anos, aquela guerra, né, que durou 1000 anos, e que era uma guerra em nome de Cristo, né, que se falava na época. Todas as bruxas e bruxos, as pessoas que foram queimadas, nada mais eram que os cristãos que não aceitaram, não concordaram com um novo conceito da religião católica e continuaram com os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos reais de Cristo. E eles foram perseguidos, né? Eles teriam que ser perseguidos, eles teriam que ser eliminados, porque eles trariam um perigo para um novo conceito, né? Na verdade, pessoal, é que Jesus, ele ensinou a abertura da consciência. Ele ensinou a gente a abrir a nossa mente para uma nova verdade da vida, para uma nova fonte de conhecimento, uma fonte de conhecimento que nós esquecemos. Olha lá no vídeo do Daniel, quando ele fala a respeito do Evangelho de Tomé. Veja lá, ele fala que Jesus dizia aos discípulos que ele encontrou pessoas aqui no mundo embriagados. A impressão que ele tinha das pessoas é que está todo mundo embriagado. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo estava em outro mundo, tá? A gente estava desligado, a gente não tinha consciência do que a gente estava fazendo. Jesus, ele percebeu isso. Ele viu que todas as pessoas estavam desligados do divino, né? Esqueceram quem eram. Nós nos esquecemos de quem nós somos. Mas os cristãos que estavam aqui naquela época, eles estavam realmente fazendo com que as pessoas se despertassem para essa realidade. Nós estávamos alcançando a massa crítica. Digamos o seguinte: se naquela época existisse internet como existe hoje, o mal não teria vencido, porque seria rápido. A gente conseguiria mudar o planeta, a gente ia transformar esse planeta, né? E as pessoas então todas seriam despertas. Mas o mal, né, que ainda predomina no planeta, essa fonte de energia escura, de pensamento, de pessoas que ainda têm um pensamento maligno, tá? Que existem várias aí denominações na internet, vocês vão achar aí no YouTube, né? Bom, são pessoas que vêm dominando esse planeta há muitos anos e eles não querem isso, eles não querem. Simplesmente eles não querem que o mundo seja desperto, que as pessoas despertem. Então, na verdade, foi isso que aconteceu, que ocorreu. As pessoas não poderiam ser despertas, as pessoas não poderiam estarem despertando para a realidade. Essa foi a verdade. Então, o que é que deveria ser feito? Destruir as bruxas, destruir as pessoas que estavam ensinando o cristianismo verdadeiro, ensinando os ensinamentos de Jesus, ensinando como se fazia para transformar uma pedra em pão e tirar a sua fome, tirar a fome dos seus semelhantes, tá? Na verdade, Jesus, ele aprendeu o seguinte, que ele mesmo não necessitava de alimento, porque Deus traz o alimento, Deus fornece o alimento,
Deus, Ele nos produz, Ele nos sustenta, né? Ele produz para nós o sustento da vida, quando a gente está ligado a Deus. Na verdade, isso foi o ensinamento de Jesus Cristo. Mas isso era um perigo, né? Isso era perigo. Na verdade, as pessoas não poderiam saber disso. Ninguém poderia saber disso. Porque a partir do momento que alguém descobre que ele pode fazer o que Jesus fazia, que o próprio Cristo disse: você fará o que eu faço e ainda mais. Se as pessoas descobrissem que poderiam fazer o que Cristo, né, Jesus faz, que Jesus fez, então aí seria um perigo para toda essa elite que domina o planeta, que domina aí a nossa vida. Isso ainda é um perigo para eles. E hoje, depois de tantos anos, né, depois de tantos, né, 2000 anos aí, vamos colocar, depois da ida embora de Jesus, né, que Jesus passou aí a nos guiar pelo divino, a gente voltou novamente, né? Voltamos a ter novamente contato com esses ensinamentos, contato com essa divindade, Nós precisamos agora descobrir, primeiramente, como transformar, né, moralmente o nosso coração, moralmente a nossa estrutura, o nosso ser, a nossa estrutura mental, né? Nós precisamos agora construir novamente o que Jesus trouxe para a gente. E nós temos que relembrar que é o seguinte: as bruxas cristãs, todas aquelas pessoas que foram colocadas numa fogueira, que levaram o nome de bruxo, de bruxa, por quê? Vou contar um caso muito simples aqui. Mas antes ainda vou lembrar um detalhe. Mais uma coisa extremamente polêmica. Talvez vocês devem achar que eu esteja maluco. Mas foi encontrado também, junto com tantos outros evangelhos que estão sendo encontrados, né, que os cristãos esconderam, né, naquela época, né, estão sendo encontrados esses evangelhos que foram perdidos. E entre todos esses evangelhos existe o evangelho de Judas. Você sabia que Judas, ele na verdade, ele foi um dos discípulos que mais entendeu Jesus? Judas era um dos discípulos de Cristo que mais estava do lado dele. Judas era confidente de Cristo. Tá bom para você? Era um dos discípulos de Jesus que ele conseguia conversar abertamente. Porque Jesus sabia que Judas era um dos seus discípulos que mais estava entendendo o que Cristo estava falando. Judas estava muito à frente até de Pedro no conhecimento. Exatamente. Foi tanto que Jesus, antes de ser morto, né, na Páscoa, Jesus disse a Judas uma coisa que só pediria para um grande amigo. Ele não pediu isso para Pedro, não pediu isso para ninguém, mas ele pediu para Judas. Falou: Judas, tu serás o meu algoz. Tu é que vai me entregar. Você faria isso por mim? Judas, imagine, você tem que entregar o teu amigo, você tem que fazer uma coisa, você sabe que vai prejudicar, você vai entregar ele à morte. Mas Judas, ele falou assim: sim, senhor, eu faço. Judas era aquele soldado mesmo. Legal. Mas você vai ser odiado. As pessoas vão te querer mal por milênios. Você já faria isso por mim?
para cumprir, para que se cumpra o que tem que ser cumprido, para que seja realmente que todas as linhas e todos os is, todos os pincos, todas as vírgulas sejam cumpridas. Judas falou: sim, Senhor, eu faço. Tanto que quando Cristo, naquela ceia, né, aonde Judas se afasta da mesa, Jesus dá o sinal para ele naquela hora. O que tem que ser feito, faça agora. Judas já sabia que seria esse o sinal. O que tem que ser feito, faça agora. Então, pessoal, eu sei que é chocante isso, mas Judas não traiu Cristo. Foi Cristo que pediu. O próprio Jesus pediu a Judas, falou assim: olha, você faz isso por mim? E Judas, por ser aquele soldado, sabe? Aquela pessoa fala assim: olha, eu faço qualquer coisa pelo Senhor, qualquer coisa. O que o Senhor me pedir, eu faço. Então tá bom, então me entregue. Vá lá e me entregue para os romanos, lá para os senhores da lei lá, para poder, eu sei, que seja preso, julgado e morto. Judas, caramba, nossa, meu Deus. Mas tudo bem, eu faço. Estou contigo. Se é isso que tem que ser feito, eu vou fazer. Pessoal, Judas, no seu evangelho, ele escreveu muita coisa que faria com que a gente hoje, nossa mente se despertasse imediatamente, porque ele sabia a essência de Cristo, ele conhecia. E o que eu faço então para que essa pessoa jamais, ninguém nem chegue perto de abrir uma folha do que está escrito sobre, né, com a assinatura de Judas, né? Judas escreveu tal coisa, você lê? Claro que quem é que vai ler? Ah, tá louco, vou ler a carta do inimigo de Cristo, né? A pessoa que entregou Jesus. Quem é que vai ler? Como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer que ninguém nem chegue perto, né? Bom, é só eu defamar, né? Só eu defamar. Foi o que foi feito. Começou a defamar. Judas não presta, Judas foi o traidor, Judas foi quem entregou Jesus, Judas foi a pessoa que matou Cristo. Saí aqui porque a água me pegou aqui agora. A maré tá alta, e agora eu tive que dar uma corridinha aqui. Mas legal, o mar é maravilha, isso aí é a coisa mais linda de Deus, tá? Isso aqui é Deus fornece pra gente de maravilhoso. Bom, voltando ao nosso assunto. Então, Judas, ele foi defamado. Quem é que ia contar essa história de Judas? Quem falaria? Ah, não, pessoal, para de crucificar aí, para de falar mal de Judas, que ele, na verdade, ele foi um mártir, né? Ele entregou Jesus porque Jesus pediu. Cara, quem é que faria? Hoje, até aqui, eu falando isso aqui, eu tenho certeza que se você tiver arregado aí, tiver coração voltado ainda, né, para alguma religiosidade, né, para algum tipo de religião que seja totalmente, vamos dizer assim, dominadora, né, aquela religião que diz que ela é dona da verdade, você vai estar horrorizado com o que eu estou falando agora, né? Vai falar que eu sou louco. Mas tá tudo aí, pessoal. Está sendo descoberto, tudo sendo aparecendo, as coisas estão surgindo. Então, Judas, ele foi defamado para que ninguém jamais soubesse qual é a ideia, o que Judas tinha na cabeça, o que Judas tinha na mente e o que ele entendeu sobre Jesus Cristo. Assim foi feito com as bruxas. Assim também foi feito com as bruxas. Essas bruxas, né, foram queimadas. Esses cristãos foram queimados, ensinavam o ensinamento real de Jesus, que foram ditos que era héreges e bruxos, que teriam que ir para a fogueira. Na verdade, eles tinham um ensinamento ali puro do cristianismo. O que eles fizeram de melhor, que talvez vai salvar toda a humanidade hoje,
Eles pegaram esses evangelhos e esconderam. E hoje estão sendo descobertos. Lá no Mar Morto, descobriram lá as escrituras, né, do Código de Isaías, tantos outros evangelhos que estavam escondidos, que agora estão aparecendo. E pessoal, procura aí na internet, tem muito tema, muita coisa aí para vocês estudarem, para vocês virem que o que eu estou falando aqui tem embasamento já científico, embasamento histórico real, tá? Então dá uma procurada aí na internet, que vocês vão achar muita coisa a respeito. Para com esse negócio de que mas o padre falou, o pastor falou. Não, parem com isso. Vão buscar a sua verdade, tá? Vai buscar a sua verdade. Vai lá, vai atrás, vai pesquisar. Deixa esse negócio de que ele falou, que fulano falou, que deve ser assim, que deve ser assim. Ninguém é dono da verdade. De repente até eu estou falando aqui, não sou dono da verdade, mas existe embasamento, tá bom? Existe aí já novos conhecimentos aí dentro da ciência, fora da ciência, física quântica. Física quântica a física quântica hoje explica tudo, né? Tudo. A física quântica hoje explica tudo que Jesus veio nos ensinar. A física quântica hoje está trazendo de volta todos os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que Cristo trouxe para a gente, já deveria ser do nosso conhecimento, do nosso domínio. A física quântica está trazendo de volta. Tá legal, pessoal? Então, esse aí é um vídeo um pouco dramático, um pouco polêmico, né? Mas o que eu quero dizer para você é que naquela época o cristianismo foi para a fogueira. O cristianismo queimou na fogueira, na dita fogueira santa, né? E os verdadeiros cristãos foram tidos como bruxos, tá? E infelizmente, não digo infelizmente, digo felizmente, eles conseguiram aí esconder uma parte do ensinamento, uma parte desses evangelhos. Imagine 315 evangelhos, seria uma maravilha, né? Eles conseguiram fazer isso pela humanidade e hoje as pessoas estão despertando aí, abrindo a mente, abrindo a consciência e entendendo que tudo que Jesus nos ensinou já deveria estar no meio de nós aí, já no nosso conhecimento, no nosso domínio. Mas por algum motivo, uma elite aí, seres, não sei se são humanos, não sei de que planeta eles são, se são realmente humanos, mas esses seres, eles querem tirar da gente esse conhecimento e fizeram maestria, estão conseguindo até hoje fazer isso realmente com uma facilidade incrível, porque estamos bêbados, como disse Jesus, estamos todos embriagados, tá bom? Dá uma olhadinha lá, vou deixar os links aqui dos vídeos que eu falei, tá bom? Do Daniel Kattenbach, muito legal, os vídeos dele são excelentes, adoro ele, muito bom. E eu vou deixar aqui para vocês os links aí, para vocês darem uma pesquisada, tá legal? Código Isaías, né? Dá uma olhadinha lá, Greg Braden, né? Greg Braden é cientista. Dá uma olhadinha aí na internet, aí pesquisa lá, Greg Braden, vê o que ele fala. Greg é excelente também, né? Excelente, muito bom. Legal? Tá? Ele fala bastante sobre o Código Isaías, né? Vê aí, pessoal, dá uma olhadinha aí, vocês vão... Tá legal? E um beijão, espero vocês aí até o próximo vídeo, tá bom? Aquele abraço. Se ficou um pouquinho longo o nosso vídeo dessa vez, né? Se ficar muito difícil de ver até o final aí, eu peço desculpa, tá bom? Tá legal? Mas é importante que você seja visto até o fim aí. Um abraço, pessoal, fique com Deus
E que Jesus esteja conosco aqui, ó. Os ensinamentos verdadeiros do Cristo esteja conosco. Abrace os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Parem de pensar que você não é capaz, né? Que você precisa do padre, do pastor, do fulano. Não, você não precisa. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus Cristo, conhecimento, você precisa da sua fé. Aqui, ó, assim, no seu coração. Abração.